boa tarde, boa noite, cidadãos do mundo e amigos da Bioma Genetics. Estamos aqui hoje com o nosso mais novo capítulo do BiomaCast e hoje nós temos um convidado muito especial que me alegra muito. Além de ser um grande parceiro da Bioma Genetics, é um médico endocrinologista dos mais aclamados aqui da cidade de São Paulo e do Brasil. Para a Bioma é um prazer estar aqui com você, porque a Bioma está naquele local final ali do teste, né? Que é gerar dado, gerar informações sobre o paciente que depois vai voltar para o seu consultório e vai ser conduzido. Mas antes da gente entrar nessa parte, que é fundamental, eu queria falar um pouquinho sobre o seu livro, do eixo intestino-cérebro, por dois motivos. Primeiro, que é um assunto que me interessa pra caramba, e segundo, que eu acho que todo mundo vai gostar. Então, essa coisa da conexão, do intestino ser o segundo cérebro, da conexão do intestino com o cérebro, essa conexão do intestino com o cérebro, existe um fio condutor que liga as duas coisas, e nós estamos falando de conexões bioquímicas. De que tipo de conexão a gente está falando? Todas as doenças começam no intestino. Isso ele falava há 2000 anos atrás, né? E hoje a ciência mostra que isso realmente é uma verdade. E do aspecto, como você falou, do fio condutor, quando a gente pensa em eixo, intestino-cérebro, se a gente for imaginar, o intestino é tão bem feito, a máquina humana, que o intestino é um tubo e ele é revestido por uma única camada de células. Então, que são aquelas células que revestem, né, a parede do intestino, e uma única camada, e tem que ser permeável. Tem que deixar entrar os nutrientes para que a gente possa aí absorver vitaminas, minerais, e aminoácidos e gorduras e tal. Então, se a gente imaginar, é algo muito delicado. E logo embaixo da parede do intestino, a gente tem o muco, né? E nesse muco é onde vive a nossa microbiota, que a gente chama microbiota, que antigamente chamava de flora intestinal. Isso. Né? E então essas bactérias estão lá, e são trilhões delas, não só bactérias, mas também vírus, fungos, protozoários, né? E então vive essa grande comunidade, que são trilhões de bactérias, e o peso estimado é próximo do peso do nosso cérebro. Então a gente tem mais ou menos 1,5 kg de bactérias, claro que depende do tamanho da pessoa, mas mais ou menos 1,5 kg de bactérias vivendo na gente. Hoje essas ferramentas que existem de medicina de precisão, né, laboratoriais, são muito interessantes, mas se você tem um desequilíbrio dessa microbiota intestinal, que a gente chama de disbiose, então você tem um desequilíbrio, e isso pode fazer com que haja uma quebra dessa parede intestinal. E esse intestino fica muito permeável demais. Que aí os americanos usam o termo leaky gut, ou seja, um intestino gotejante. E a gente sabe que 70% mais ou menos de todo o nosso sistema imunológico está no intestino. Então é um órgão imune também, além de ser um órgão sensorial, porque tudo que está passando dentro do intestino está sendo percebido por aquelas células que revestem. E isso se comunica com uma rede muito grande de neurônios, de células nervosas, que tecnicamente se chama de sistema nervoso intestinal, né? E que são muitos neurônios, são milhões, né? E isso, vamos dizer, tem mais neurônios ali do que no tronco cerebral. Olha só. E eles se unem, eles conversam entre si. Então, todos os receptores que têm sensibilidade de perceber até os nutrientes que estão passando ali, se comunicam com bactérias boas ou ruins, vamos chamar assim, e tudo isso gera informação. Então esses neurônios, eles se unem e vão se confluir assim num nervo chamado nervo vago, que é o fio condutor que você estava falando. Legal. E o nervo vago, ele, em uma sinapse só, ele se liga ao cérebro diretamente. Então tudo que acontece no intestino vai repercutir no cérebro. Tudo que acontece no cérebro vai repercutir no intestino, porque é uma via de mão dupla. Por isso que se chama eixo intestino-cérebro. Então, por isso que quando, por exemplo, a gente fica nervoso, pode dar uma diarreia, pode dar alguma coisa dar errado ali no intestino, porque o cara tomou um susto, porque tem essa condução imediata, é isso? É imediato. Então, se a gente imaginar no intestino, a produção de neurotransmissores é muito mais do que no cérebro. Por exemplo, 90%, 80%, 90% da serotonina, que é aquele neurotransmissor que todo mundo relaciona ao humor, né, ao bem-estar,
produzida no intestino. Ou seja, muito mais. Isso vale para dopamina, para noradrenalina, para acetilcolina. Todos esses, vamos dizer, esses neurotransmissores são produzidos. Então, tanto através do nervo vago vão ser percebidos pelo cérebro, Uhum. assim como também pelo sangue. Né? Porque toda essa nossa microbiota, elas produzem metabólitos, que a gente chama, são produtos, né, dessas Certo. bactérias, não só os neurotransmissores, mas isso também vai pelo sangue. E indo pelo sangue, muitos são capazes de atravessar a barreira do cérebro, chamada barreira hematoencefálica, Aham. e ter ação tanto por via de sangue como pelo nervo vago, né? Ou seja, então, de fato, aquilo que a gente come, a nossa alimentação do dia a dia, ela pode estar diretamente relacionada a fenômenos de ansiedade, de depressão, pode contribuir para isso, para fenômenos de ansiedade e depressão, por esse, tanto pela conexão direta, quanto por fenômenos de produção de neurotransmissores e coisas nesse sentido. Então, isso é verdade. É verdade e muito. E, por exemplo, aquilo que a gente come, por isso que uma alimentação do estilo mais ocidental, muita comida ultraprocessada, mais junk food, né? Uhum. Isso pobre em fibras, isso leva a um desequilíbrio da microbiota intestinal. Porque a microbiota adora fibra, né? Então, Isso. se você dá fibra para essas bactérias, elas comem, elas metabolizam essas fibras que o nosso sistema enzimático não é capaz de digerir. Então, elas fazem isso para a gente. E aí, quando você tem uma quantidade de fibra boa, essas bactérias pegam essas fibras, fermentam essas fibras e produzem o que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta. E tem, né, o que é o butirato, o propionato e o acetato, né? Então, esses três, e eles são muito importantes, que, por exemplo, então você comeu bem, né, essas fibras, aí essas bactérias fazem, por exemplo, o butirato. O butirato é a fonte de energia principal para as células que revestem o intestino. Então, vai lá e alimenta essas células, elas ficam muito melhores e muito mais aderidas uma à outra. Tanto que a gente estava até conversando sobre o Dr. Alessio Fasano, que é o chefe da gastroenterologia de Harvard, e ele descobriu uma molécula que a gente faz no exame, a dosagem, né? Chamada zonulina. Então, se essa permeabilidade ela é abalada, isso faz com que essa proteína também seja aumentada no sangue. Então, quando a pessoa tem um intestino hiperpermeável ou vazante, né, com a separação de uma célula da outra, essa zonulina ela pode aumentar e é interessante, dá uma pista para a gente para saber, não só com as outras informações, mas saber se o intestino está muito permeável. Né? Isso. E se ele está muito permeável, se a gente for imaginar uma peneira, né? Vamos pensar assim, uma peneira que tem uma malha muito fininha que deixa passar só nutrientes. Se ele fica permeável, é como se essa peneira aumentasse o tamanho dos buraquinhos, né? Da Exato. malha, e aí começa a deixar passar coisa que a gente não quer. É isso mesmo. E aí o que acontece? Passa por conteúdos de bactérias, por exemplo, não tão boas, chamadas de gram-negativas. Claro que existem as gram-negativas boas, mas e a parede da célula dessas bactérias tem um lipopolissacarídeo chamado LPS. Aí quando esse LPS entra na circulação, entra ali no nosso tecido, ali no nosso sistema imune que está ali, aí ele Inflama. inflama. E essa inflamação ela leva gordura para o fígado, aumenta a resistência insulínica, então favorece o aparecimento de síndrome metabólica, de diabetes. A gente Olha. sabe que a inflamação, uma das marcas registradas do envelhecimento é a inflamação. Então a gente sabe que a gente envelhece porque inflama também. Então isso tem a ver muito com longevidade também. Então, se você tem um aumento de LPS, né, na circulação, esses LPS vão lá para o cérebro também. Por isso que hoje o Alzheimer é chamado de diabetes tipo 3, porque é o mesmo mecanismo. Uhum. Então você tem inflamação das células cerebrais também. E isso, olha que interessante, porque a gente sabe que o nervo vago ele tem microcanalículos. Então eles podem transportar proteínas ruins do intestino para o cérebro. Por exemplo, no Parkinson. No Parkinson tem a marca registrada da proteína no cérebro que se acumula, chama alfa-sinucleína. E ela é transportada diretamente como se fossem pequenos táxis do intestino para o nosso cérebro. Olha só. Mesma coisa a placa amiloide do Alzheimer. Então a gente vê como essas doenças inflamatórias. Então, aí existe um termo que se usa no inglês que é leaky gut, quer dizer, intestino hiperpermeável, leaky brain,
você vai ter ao mesmo tempo o seu cérebro também hiperpermeável. E isso leva à inflamação cerebral. E leva à inflamação cerebral, altera a conexão entre neurônios, altera toda essa comunicação entre neurotransmissores, interfere no humor. A gente sabe que isso tem a ver com saúde mental. E por isso que quem cunhou na Austrália foi a doutora Phyllis Djaka, e que ela cunhou o termo psiquiatria nutricional. Então, puxa, aquilo que a gente come tem impacto direto e com interação com a microbiota na nossa saúde mental. Porque aquilo que você come modula a população de bactérias que você tem ali, certo? E quando você tem uma alimentação rica em fibras e uma alimentação mais saudável, você tem uma microbiota mais saudável, isso normalmente vai evoluir para um intestino menos permeável, né? Para um intestino cuja parede também evita esse tipo de coisa. E aí a outra pergunta que eu teria é o seguinte: a gente falou de inflamação e envelhecimento, isso é muito, muito bacana. Vamos falar um pouquinho mais de envelhecimento, e aí entrando nisso, a gente vê uma série de nutracêuticos e de sugestões de alguns suplementos alimentares que, teoricamente, diminuiriam a quantidade de inflamação sistêmica. Por exemplo, a cúrcuma, o resveratrol. Isso faz parte da sua prática? Você tem lido sobre isso? É algo interessante? Faz sentido? Faz sentido. É claro que a gente não conhece tudo. Tem muitos estudos em andamento. A gente sabe que existe sempre a necessidade de mais comprovações. Mas, de fato, muitos suplementos a gente hoje são muito bem estabelecidos, né? Uma robusta literatura médica e nutricional, mostrando que de fato, tem um impacto muito importante na modulação dessa inflamação sistêmica de baixo grau, que é o que vem, principalmente, por exemplo, de uma microbiota ruim, né? Uma disbiótica, né? Então, tem sim. E quando a gente fala assim, de longevidade, tem um estudo que eu acho muito interessante para quem é da área, né, que foi publicado na revista Cell, em 2023. E é muito interessante que ele cita o que a gente sabe hoje dos 12 marcadores de envelhecimento. Né? Olha. E então, os Hallmarks of Aging, que eles chamam, que é o título do estudo, né? E tá lá, é acesso aberto. Então, inclusive, é muito interessante que existe uma mandala que eles colocam, muito didática, para mostrar quais seriam esses 12 marcas registradas do envelhecimento. Um deles é a inflamação. Outro, desbiose intestinal, que estão muito ligados, como a gente falou. Muito ligados. O outro é, assim, instabilidade de DNA, de genômica, porque as pessoas têm maus hábitos alimentares, vai ter o quê? Alterações no DNA. Né, de metilação do DNA. Isso, epigenética. Essa é a parte interessante do envelhecimento, já que você trouxe. Essa parte, hoje todo mundo está falando de epigenética, né? Então, dando um pequeno conceito, quando a gente fala de epigenética, a gente está saindo um pouco daquela sequência do DNA que a gente conhece e a gente está falando da capacidade de o ambiente influenciar os nossos genes a expressarem ou não, ou seja, a desempenharem as suas funções ou não. Então, quando a gente fala de epigenética, e esse é um assunto que me interessa muito, especialmente aqui a Bioma, como que hoje parece que a gente já tem testes, né? A Bioma está desenvolvendo o seu teste, vai lançar agora rapidamente, dentro das próximas semanas teremos novidades, mas como que esses testes que avaliam a epigenética podem nos dar indícios sobre o envelhecimento dos órgãos, do corpo como um todo? Na sua experiência que você já trabalha com isso, como que isso funciona? E assim, a gente sabe que tem duas idades principais. A idade cronológica, que está no nosso RG, essa não tem como mudar. E a idade biológica. A idade biológica é o nosso estado de conservação. É a mesma coisa que você tem um Cadillac 1950, todo enferrujado, e você tem que foi mal cuidado, e você tem o mesmo Cadillac 1950, bem cuidado e lá brilhando, bonitinho, né? Então a gente acontece assim também. Por que pessoas envelhecem em ritmos diferentes, mesmo gêmeos idênticos? Então os estudos em gêmeos idênticos, eles são muito esclarecedores, porque você fala, puxa vida, gêmeo idêntico tem 100% o mesmo DNA. É verdade. E aí você vê, mas gêmeos que foram criados em ambientes diferentes, famílias diferentes, nível socioeconômico, contexto todo, cultural. E isso faz com que eles tenham hábitos de vida diferentes.
Aí um deles vai desenvolver câncer, o outro não. Um vai ter infarto, outro não. Um vai ter um AVC, outro não. Um vai ter diabetes, outro não. Poxa, a genética não é a mesma? Porque a genética não é destino. Isso foi capa da revista Time há vários anos atrás. Então, os genes não são o seu destino, porque eles podem ser modulados. Isso, Então, você pode ligar ou desligar. Como isso. se tivesse um botãozinho. E será que o nosso hábito de vida ele influencia, então, por exemplo, o que você come, a atividade física que você faz, a sua condição de estresse ou não? Você acha que isso influencia, então, nesse liga e desliga Uhum. dos genes? Muito. Porque epigenética significa acima da genética. Isso. E aí, a hora que você liga esses botõezinhos, são os radicais metil. Então, eles grudam no DNA, e aonde o radical metil, que é a metilação, Uhum, aquele gene não se expressa. E é por isso que não nasce unha na nossa testa, é, ou não nasce cabelo no fígado. é. É louco a gente pensar isso. Mas, puxa, é a mesmo DNA que você tem na célula da pele e do fígado. Só que no fígado produz célula do fígado. E na nossa pele é pele, né? É. E por quê? Porque a grande maioria de todos os genes está silenciado. Então é órgão específico. Então a metilação e o nosso estilo de vida, como a gente come, se a gente faz exercício ou não, se a gente dorme bem ou não, como que a gente gerencia as nossas emoções, isso impacta diretamente na metilação do DNA. E então alguns genes vão estar silenciados, outros não. Você pode mudar isso, Olha que coisa né? interessante. Bom, aí a pergunta que não quer calar. Eu, por exemplo, que tenho o cabelo branco nesse nível de avanço, provavelmente já estou mais preocupado, né? Então, será que meu Cadillac, ano 1970, tá já 1960? Já me preocupei. Então, a preocupação do cabelo branco é o seguinte: por exemplo, aqueles genes que favoreceriam o envelhecimento e ou que impediriam, dificultariam o envelhecimento, seriam anti-envelhecimento, Uhum. e que podem estar metilados. Mudando o estilo de vida, será que você consegue reverter processos de metilação? Consegue, isso está publicado. Olha. Dr. Dean Ornish, Uhum, um americano importante, era o médico do Clinton, quando o Clinton era presidente e é até hoje. Ele publicou estudos muito interessantes, tanto com coronária, né, placas de coronária, pacientes coronarianos, assim como câncer de próstata. Então, aí ele pegou e conseguiu ver a expressão gênica de mais de 500 genes. Como é que estava antes? Aí colocou num programa de mudança de estilo de vida, com uma alimentação muito melhor, com a prática de exercício físico regular, meditação, yoga, gerenciamento do estresse, sono bom. E aí, isso, em 8 semanas, mudava a expressão dos genes. mudava a expressão dos Ou genes. seja, você está ligando genes bons e desligando genes ruins, Olha, né? E isso é um marco na medicina, é. porque você sabe que você está nas nossas mãos, o nosso destino e a velocidade como a gente envelhece. E hoje a gente tem exames, né? E que já estão disponíveis e que em breve acho que a Bioma também vai ter Em e breve. que vai ser muito bom. O primeiro o pioneiro que começou a estudar isso chama-se Steve Horvath. Hum, Aí ele começou a estudar a metilação do DNA de fato e começou a ver que o padrão de metilação do DNA tinha a ver com idade biológica, né? Então isso é interessante porque você pode colher um material seu, sangue ou saliva, E saber e, onde e atuar? saber onde atuar. Porque você vê, puxa, de repente você tem uma idade cronológica de 50, mas a sua idade biológica, pela metilação do seu DNA, você está com 56. Aí você fala, puxa vida, preciso melhorar meu estilo de vida. Você está Isso. se alimentando bem? Você toma algum tipo de suplemento? Né? E então acho que isso é muito interessante porque é um mecanismo que a gente consegue monitorar, inclusive, como é que está a velocidade, o envelhecimento, para que lado que está indo esse nosso paciente, quando você tem medidores de idade biológica. Existem outros medidores também, como o comprimento dos telômeros, que é outra marca do envelhecimento Uhum. naquele estudo do Cell, que o telômero, toda vez que a nossa célula se divide, ele vai encurtando. Isso. E o telômero é como se fosse o cadarço, né, o plástico do cadarço do sapato. Uhum. Então, toda vez que a célula se divide, ele vai encurtando. E o encurtamento do telômero também tem a ver com longevidade e velocidade de envelhecimento, né?
Quanto mais curto, mais Quanto mais envelhecido. curto, mais envelhecido. Então é outro exame que se usa um pouco mais limitado, Uhum. mas você vê também, puxa, dependendo do. E você consegue também atuar com mudanças de estilo de vida e alimentação e suplementação. Você consegue também fazer com que esse telômero volte a crescer. Olha que Né? legal, que interessante. E e será que a gente conseguiria, por exemplo, seria muito interessante se a gente pegasse, por exemplo, um paciente que tivesse uma idade biológica mais avançada do que a idade cronológica, fizesse a mudança do estilo de vida com alimentação, com tudo isso que a gente falou, e depois já pensou fazer o reteste, já É, pensou a gente conseguir uma diminuição é, avaliando os processos de metilação, ou seja, os genes foram modificados e favoreceram uma uhum. redução dessa idade biológica. Seria muito legal. É muito interessante. A medicina está caminhando para isso, É. né? O entendimento da ciência, não só a medicina, mas a ciência. Os pesquisadores, a gente tem um pesquisador lá, inclusive, o laboratório de genética de Harvard é comandado pelo David Sinclair, né? Uhum, Que é um grande pesquisador nessa área de longevidade. uhum. E ele consegue hoje, um dia, envelhecer ratinhos em laboratório e rejuvenescer Olha em só, laboratório com manipulação de metilação do DNA. Então, isso espetacular. tudo está muito em andamento. Ainda não tem os estudos em humanos, né? Mas eu acho que tudo caminha para isso. E se a gente pensar também em outros marcadores, a gente sabe que no nosso corpo tem células zumbis, né? Ou células senescentes. Porque o dano no DNA, né, pode fazer com que a célula ela envelheça, perca sua característica e aí não se multiplica mais. Mas também não Mas morre. também não morre, fica Por lá. isso que ela é célula zumbi. E ela começa a produzir muitos fatores inflamatórios, fatores de crescimento, que não param de ser produzidos. E vai envelhecendo as células vizinhas. E vai piorando a nossa inflamação. Então, hoje, sabendo que existe isso, tem se estudado muito os senolíticos, né, que são suplementos, medicamentos capazes de conseguir eliminar parcialmente, né, essas células Agir de senescentes. forma mais específica em A gente células forma mais senescentes. específica. Que legal. Bom, ainda dentro desse assunto do envelhecimento e da inflamação, a gente sabe que uma das condições clínicas importantes que a gente tem que favorece a inflamação, favorece o envelhecimento, inclusive, é a condição de obesidade, certo? De sobrepeso e tudo Uhum. mais. E como médico endocrinologista, eu imagino que são situações clínicas do seu dia a dia, né, com esses pacientes. É, é, Você acha que as pessoas têm olhado mais para isso, têm tentado buscar sair do sobrepeso, sair ainda mais com o advento dos que o pessoal chama de super remédios, né? Uhum. Tem as marcas aí diversas. Como que tem sido isso? Como que você tem visto isso na prática clínica no dia a dia? Puxa, eu peço muito o exame Uhum. de metagenômica, né, para a gente ver o sequenciamento da microbiota intestinal. Ah, e a gente vê muito pacientes com mais tendência a sobrepeso, obesidade, que tem um desequilíbrio, né, tem uma menor diversidade, menor, vamos dizer, abundância, né, de E bactérias existe, né, uma boas. relação entre a composição da microbiota intestinal e a obesidade ou a dificuldade de perder Existe. peso? Porque as bactérias influenciam nisso. Uhum. Então, dependendo do tipo da famílias, filos, né, de bactérias que estão presentes ali, existem tipo como se fossem assinaturas microbianas. Então a gente sabe que o indivíduo que tem um aumento de peso vai ter uma predominância, por exemplo, de uma família chamada Firmicutes. Uhum. Então a gente consegue ver no exame isso. E aí eu gosto muito do check-up de intestino que a Bioma faz, porque tenho já o coprológico funcional, então eu consigo ver se ela está com dificuldade de digestão. Enzimas, já sei ali se tem alimentos mal digeridos, vou saber se tem alguma disfunção na produção, por exemplo, inclusive enzimas do pâncreas, Uhum. elastase pancreática, e aí a gente tem a dosagem dos fatores de permeabilidade, de inflamação, como a calprotectina, imunoglobulina, IgA. Uhum. Então a gente consegue ter uma ideia tanto da permeabilidade como da inflamação e da diversidade. Quais bactérias estão nos habitando ali? É Será que verdade. tem bactéria ruim? Então a gente tem bactérias inflamatórias e quando causa inflamação,
que vai acontecer? Vai inflamar também o cérebro, o hipotálamo, que controla a fome e a saciedade, e o nosso metabolismo, essa Porque a gente queima tem calórica. bactérias pró-inflamatórias no intestino, né? Assim Muitas, como né? tem as É. anti-inflamatórias, né? Então você vê, puxa, tem um desequilíbrio de vários aspectos. Ali você fala, precisamos entrar com uma, vamos dizer, chamar de modulação, né, Isso. intestinal. Existem protocolos, né, mundialmente aceitos, 4R, 5R. Então você faz intervenções, seja na dieta, seja na suplementação, devolver elementos que está faltando naquela pessoa, desde vitaminas, minerais, aminoácidos, né? E aí vem junto, muitas vezes, dependendo do caso, a metabolômica. Né? Então, o exame de metabolômica ele também contribui, porque a gente consegue ver o resultado final do metabolismo da pessoa através da dosagem dos ácidos orgânicos urinários. Né? Isso. Então, você consegue ver ali como é que está o metabolismo de carboidrato, de proteína, de gordura, de neurotransmissor, de microbiota intestinal, de saúde da mitocôndria, que é outro marcador, né, do Importantíssimo. envelhecimento, é as nossas mitocôndrias, que, vamos lembrar lá da biologia, e elas são as nossas usinas, né, produtoras de ATP, de energia para a vida, e elas que produzem os radicais livres Uhum. também, e que são importantíssimos, são ótimos sinalizadores. Mas quando existe uma disfunção dessa mitocôndria, produz muito radical livre. É. E radical livre vai fazer o quê? Vai atacar nossas células, vai levar à inflamação. Então, é uma outra causa. E a gente consegue ver no exame de metabolômica isso, ou seja, porque muitas vezes a gente vê as pessoas tomando suplemento. Ah, viajei para Miami e comprei um monte de suplementos, porque achei bonita a embalagem, ouvi falar do resveratrol, ouvi falar do ômega 3, da curva, eu comprei esse polivitamínico que estava na A promoção promoção. e tudo, com enzima Q10. Então, E sai esses tomando exames. indiscriminadamente. Então a gente é bacana isso dar subsídio para o Hum. médico. Claro que a gente está aprendendo isso mais, né? Mas é medicina de precisão, Mas sem dúvida né? é medicina de precisão. É, A gente consegue elaborar a conduta é, para o paciente mais completa. Porque hoje, quando a gente fala de conduta terapêutica, com tanto de possibilidade que a gente tem de conclusão desses exames, não é mais uma terapia, uma combinação, certo? Então, você vai associar esse probiótico a esse nutracêutico a partir do resultado que você tem no exame, né? exato. Então, essa é a parte mais legal, a gente conseguir desenhar uma conduta para cada paciente. Cada um é um, né? E aí você vai conseguir definir aquilo que é o melhor para cada paciente, que vai ser mais direcionado, né? Essa parte de associar o exame de microbiota com a metabolômica, você pega do começo ao fim, né? Você vê a população que está lá e o resultado que aquela população de micro-organismos que habita o indivíduo está provendo ali naquele corpo, né? Verdade, a gente viu a metabolômica, que é algo muito novo, a maioria das pessoas nunca ouviu falar disso, muitos médicos também, e porque é claro que a interpretação também do exame envolve se voltar para a cadeira básica lá na faculdade de medicina, que é bioquímica. Sem dúvida. Então não dá para interpretar metabolômica sem lembrar disso. Mas é muito interessante essa complementaridade, porque quando teve a Olimpíada agora, ficou mais em voga, porque muitos atletas fazendo metabolômica. Uhum. Porque, puxa, isso ajuda Muda muito desempenho, muda desempenho, desempenho, muda performance performance, completamente, né? né? E isso que você falou é muito interessante. A gente tem, que ótimo ter pessoas como você que estão aí divulgando esse conhecimento, porque lá na faculdade de medicina, isso não foi visto na década de 80, 90, mesmo 2000, isso não fazia parte das cadeiras da medicina, né? É. Então isso é uma coisa nova que está saindo e que nós temos que todo mundo, todos os profissionais de saúde, não só os médicos, correr atrás do conhecimento, né? Para poder conseguir acompanhar seus pacientes na velocidade que a ciência caminha, né? Muito. Como você falou, Rafa, respeitar a individualidade bioquímica de cada pessoa. Não É, existe uma pessoa igual a outra. não Não tem existe. impressão digital igual a do outro. E a gente tem isso, quer dizer, a medicina de precisão ajuda a gente a aprofundar um pouco mais para você ter um pouco mais de respaldo. No que eu vou prescrever, o que eu vou dar de suplemento para uma pessoa, para outra, qual é o estilo de vida dela, né, como é que está a saúde É, intestinal. E então, puxa, isso tudo traz muito mais embasamento, né, para a gente poder atuar, né, e depois ver o resultado também, sem né? dúvida.
Última pergunta, prometo, que a gente. Mas dentro dessa questão da obesidade que a gente falou agora, só tocar um pouquinho na história dos super remédios, né? O Ozempic, mais famoso, tem alguns outros, não tem problema a gente falar de marca aqui, Tá. mas, por exemplo, as pacientes, eu imagino que às vezes chegam no seu consultório falando assim, doutor, eu quero tomar Ozempic, que eu quero emagrecer, que eu quero perder peso, papapá. Não deve ser a mesma coisa para todo mundo, né? Então, existem alguns cuidados a serem tomados para poder, obviamente, definir dose, qual é o remédio, se vai ou se não vai. Uhum. E os exames de metabolômica, de microbiota, podem ajudar na tomada de decisão de como conduzir esse paciente ou essa paciente na entrada para um remédio como o Ozempic ou outro. Esses exames podem ajudar nessa tomada de decisão. Pode, porque se a gente imaginar em termos de apetite, de fome, existem dois tipos grandes de fome. A gente divide em dois, que é a fome física, que é Uhum, quando ronca o estômago, é uma fome chamada celular, uhum. né? A gente precisa comer para sobreviver. Existe a fome psicológica, Olha só. né? Então, essa chamada de fome hedônica, que Uhum. está muito ligado ao emocional. Hedônica, adorei o nome. E, Vem de prazer, né? exato. É. Então, isso tem muito a ver. Tem pessoas que comem muito volume. Elas comem muito volume e a microbiota intestinal, a gente sabe hoje, cada vez mais, que alguns tipos de bactérias estão envolvidas no controle da Da fome, da saciedade. saciedade e tem a ver com dopamina no centro de recompensa cerebral. Então, puxa, então você pega um paciente que ele é hiperfágico, come muito volume, pratão, né? Então ele vai comer pratão. Se você dá um análogo do GLP-1, a injeçãozinha, né? Pode ser o Zempic, agora o Monjaro que tá, Já é isso. né? Mas a história dessas canetinhas já começou há 20 anos atrás. É que hoje elas melhoraram muito, então eram usadas antes para diabetes, né? Uhum. Mas então, puxa, vai dar muita saciedade na pessoa e ela não consegue mais comer muito. É como se tivesse já comido. Então dá saciedade. Mas pode não mexer no comer emocional. Então a pessoa come sem fome, né? E vai comer sem fome. Então, à tarde, principalmente quando vem as preocupações, isso tem muito a ver também com pensamentos, o lado emocional, a interpretação de pensamentos e tudo. Isso pode levar a uma compulsão alimentar. E às vezes você vai associar, né, medicamentos, né, como e uma coisa que eu gosto muito é vendo a desbiose intestinal, como é que está a característica e a metabolômica. Se você arruma isso, melhora, você aumenta a produção sua de GLP-1 no intestino, porque o intestino, onde que essas canetinhas agem? Vai lá, olha, eles são análogos do tal do GLP-1, que é um Uhum. mensageiro químico produzido no intestino e que aí o intestino produz quando recebe a comida, vai tirar a fome, vai dar saciedade, melhorar o metabolismo, porque melhora a produção da insulina, diminui a resistência à insulina, diminui a gordura visceral, síndrome metabólica. E aí tem bactérias que ajudam o intestino a produzir isso. Olha Né? só. Então a gente vendo, puxa, vamos aumentar esse tipo de bactéria, só para dar um exemplo, o nome é lindo, né? Que é a Akkermansia mucinífila, né? A Akkermansia, por exemplo, a gente sabe que ela é importante, e ela mora no muco lá, né? É Isso. importante que ela estimula a produção do GLP-1 no intestino, Ou né? seja, a gente tem um Ozempic natural, Tem, né, nosso, tem. que é produzido lá pela Akkermansia muciniferum, uma das bactérias É, da nossa microbiota intestinal, que já faz esse papel. Então, você consegue, para alguns pacientes, você modulando, fazendo o exame da microbiota, modulando a microbiota, tendo uma microbiota saudável e ainda, se for o caso, ainda associar o medicamento, você potencializa a resposta, uhum, potencializa efeitos e vai ter um resultado melhor para o paciente, inclusive é, em termos psíquicos, em termos vários outros, né? muito. Olhando o paciente de uma forma holística. É, muito, porque, e às vezes, é claro que a medicação é importantíssima, porque tem casos que a gente sabe que demora um pouco, né? Quando você vai mudar estilo de vida é um desafio, Uhum. mudar a dieta é um desafio, É, você melhorar a microbiota não é de um dia para a noite. não é. Então, você às vezes precisa entrar com a medicação no paralelo, né? Mas o grande desafio não é só emagrecer, mas é manter o peso, É. né? Porque a grande maioria das pessoas que emagrecem engordam tudo de novo, no período É de dois. verdade, é o que todo mundo fala. Então, a manutenção é um grande desafio. E a gente sabe que a pessoa que tem excesso de peso está com o hipotálamo inflamado, ou seja, onde regula a fome, a saciedade, e a queima calórica e tudo isso,
está no nosso hipotálamo, né? Claro que a pessoa não vai tomar canetinha pro resto da vida. Não Ela vai. vai perder peso, depois ela tem que manter. E aí, para manter, precisa disso aí. Precisa, porque senão. E demora para o corpo deixar de ter essa inflamação e voltar a perceber isso e inibir o apetite naturalmente, né? E aí tem um aspecto emocional. É. Porque todos os fatos da vida, os pensamentos que vêm, o nosso sistema de estresse, eu acabei não respondendo estresse, né? Mas o estresse crônico é uma verdadeira pandemia, né? E entra É na uma vida das pandemia. pessoas, nas famílias, de forma sorrateira, não é percebido muitas vezes, e o estresse foi para ser agudo, não crônico. Por isso que era bom na época do Homem das Cavernas, quando vinha o tigre atacar, aí você tinha aquela descarga de adrenalina, de cortisol, aí a pupila dilata, o sangue vai para os músculos, fica mais forte, mais rápido, que é a resposta a lutar ou fugir. Isso. Mas hoje não é mais o tigrão. Hoje, as preocupações de relacionamento, família, dinheiro, tudo isso impacta diariamente na vida das pessoas. Ou seja, a pessoa tá permanentemente fugindo do tigrão. Tem um tigre todo dia atrás da pessoa, então Todo ela dia. tá tendo descarga adrenérgica o tempo inteiro, ela tá estressada o tempo inteiro. Isso aí Aí cortisol lá em cima, estresse crônico. E o é uma estresse culpa foi feito relógio. para ser agudo, vira crônico e vira tóxico. E o excesso do cortisol circulando tem muitos receptores no intestino, cortisol. Aí vai lá e destrói a permeabilidade do intestino. Então, hipercortisolismo, estresse crônico, está totalmente associado não só à fome hedônica, né, do comer compulsivo, como dizem os americanos, comfort food, né, mas como também na própria saciedade. Então, é muito importante modular essa parte também do estresse crônico, porque as pessoas têm pensamentos automáticos repetitivos, que muitas vezes são os mesmos. E dentro da terapia cognitiva comportamental, são chamadas de distorções cognitivas. Então, muitas vezes, casos assim, você tem que sugerir, puxa, faz uma terapia que vai te ajudar muito. Olha como né? uma coisa é multidisciplinar. É tudo muito ligado. É medicina, psicologia, é biologia molecular, não tem dúvida. E impressionante como a gente vê essa coisa do estresse crônico pós-pandemia, o que virou, né? Vamos ver como que a gente vai conseguir sair dessa, né, no futuro. Tomara que a gente consiga de alguma forma. Estamos no mesmo barco, né? Estamos no mesmo barco. Nossa, mas que maravilha de papo. Tem um pessoal aqui atrás, vocês não estão vendo, mas tem um pessoal aqui atrás assistindo a nossa conversa, todo mundo assim, vibrando, porque está sendo bacana. Mas infelizmente a gente tem que terminar, porque fora isso, agora ele vai ter que voltar para o consultório, que a fila deve estar batendo lá na esquina. Então, eu vou te agradecer muito pelo papo. Muito obrigado, muito bom estar aqui com vocês. Muito bom estar aqui com você. Opa, caiu o seu café. Depois eu pego. Obrigado por estar aqui, um prazer enorme, volte sempre. Vamos ver como é que vai ser, se todo mundo curtir, compartilhar, seguir o nosso canal. Eu prometo que eu vou chamar Dr. Filippo Pedrinola para comparecer aqui de novo, para a gente fazer um segundo bate-papo e aproveitar mais ainda do que nós aproveitamos agora, tá bom? Tiver dúvida sobre os exames, sobre os testes sobre os quais nós falamos, entre em contato conosco, nós vamos ter o maior prazer em responder todas as dúvidas e estamos aqui para ajudar sempre. Um abraço, até a próxima, pessoal.